Mateus capítulo 12. Naquele tempo, Jesus passou pelas searas num dia de sábado, e os seus discípulos estavam com fome, e começaram a colher espigas e comê-las. E vendo-lhes os fariseus, lhe disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não lhes é lícito fazer no dia de sábado. Então ele lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, e os que com ele estavam? E como entrou na casa de Deus, e comeu os pães da apresentação, os quais a ele não era lícito comê-los, e nem aos que com ele estavam, mas unicamente aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, nos sábados, os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos, pois, que aqui está quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não contenderíeis os inocentes, porque o Filho do Homem, até mesmo do sábado, é Senhor. Partindo dali, Jesus veio e entrou na sinagoga deles. E eis que ali havia um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, somente para acusar a Jesus, interrogaram-lhe, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual homem que dentre vós, tendo uma única ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela, esforçando-se para levantá-la dali? Então, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer o bem nos sábados. Então disse àquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e ela lhe foi restituída sã, como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, fizeram um concílio contra ele, e sobre como o eliminariam. E Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, e muitos o seguiram, e ele curou a todos, e advertiu-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que tinha sido dito pelo profeta Isaías: Este é o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele proclamará aos gentios o juízo. Não disputará, nem gritará, nem se ouvirá sua voz pelas ruas. Não quebrará cana esmagada, e não apagará o pavio que fumega, até que as causas daqueles que esperam em juízo triunfem no seu direito. E no seu nome os gentios esperarão. Então trouxeram-lhe um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de tal modo que o mudo falava e via. E toda a multidão estava atônita e dizia: Será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebul, príncipe maioral dos demônios. Conhecendo-lhes Jesus os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não poderá subsistir de pé. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Então, se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Portanto, eles próprios serão os vossos juízes. No entanto, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, certamente é chegado sobre vós o reino de Deus. Mas, como pode alguém entrar na casa do homem forte e saquear os seus bens, se primeiramente não atar o homem forte? E então poderá saquear a sua casa. Aquele que não é comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Qualquer um que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas aquele que falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Ou declarai a árvore boa e o seu fruto bom, ou declarai a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Geração de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque da abundância do coração fala a boca. O homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que por toda palavra ociosa que os homens falarem, prestarão conta no dia do juízo. Assim, pois, pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então responderam alguns dos escribas e dos fariseus, dizendo: Mestre, desejamos ver algum sinal feito por ti. Ele lhes respondeu: Uma geração má e adúltera requisita um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve no ventre de um grande peixe em 3 dias e 3 noites,
assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo juntamente com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que, neste lugar, está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo juntamente com esta geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está aquele que é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares desertos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei à minha casa de onde saí, e regressando a achar desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o derradeiro estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta perversa geração. Enquanto ele ainda falava, a multidão, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. E alguém lhe disse: eis que tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E ele, respondendo ao que lhe falava, disse-lhe: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e os meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe.